Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar paralelepípedo e cubo. Bom, primeiro nós vamos ver o paralelepípedo. Ele vai ser um prisma cujas bases são paralelogramos. Então, aqui nós temos o exemplo de um paralelepípedo reto. Se ele é reto, significa que ele forma ângulo de 90 graus, ou seja, as suas arestas laterais formam 90 graus com a base. Ou ainda, nós temos os paralelepípedos oblíquos, cuja base não é um retângulo, e sim um paralelogramo, porque nós temos um ângulo menor do que 90. Então, a aresta lateral forma um ângulo menor que 90 com a base. Algumas definições. Paralelepípedo reto-retângulo ou paralelepípedo retângulo é todo paralelepípedo reto cujas faces são retângulos. Então, todas as faces são retângulos. E no paralelepípedo reto-retângulo, da figura aqui, que é o que nós mais vamos usar e que mais vai cair nas provas, nós vamos ter as dimensões A, B e C. Então, aqui nós temos o comprimento A largura B e a altura C. Nós sabemos que a área do retângulo ABCD, então aqui ó, em cima, ABCD, vai ser A vezes B. Então, vai ser o comprimento vezes a largura. Por quê? A fórmula da área de um retângulo é base vezes altura. Neste caso, será o comprimento vezes a largura, ou seja, A vezes B. Sabemos ainda que a área do triângulo BFGC, então aqui ó, BFGC, que é esse retângulo da frente, será A vezes C. E a área do triângulo ABFE será B vezes C. Lembrando que num paralelepípedo nós vamos ter duas faces opostas que serão iguais. Então, essa face de cima, que é a base, terá a mesma área dessa face de baixo, que é a outra base. Ou ainda, essa área lateral será igual a essa área lateral. Então, nós temos áreas iguais, duas a duas opostas. Então, nós podemos falar que a área total de um paralelepípedo será duas vezes porque nós sempre temos duas faces iguais, duas vezes a área de cada uma delas. Então, a primeira área será AB, a segunda área será AC e a terceira área será BC. Então, a área total, duas vezes AB mais AC mais BC. Vamos ver um exemplo. Determine a área total do paralelepípedo reto-retângulo. Bom, então nós vamos chamar aqui de A, B e C. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você trocar as letrinhas A, B, C, colocar, por exemplo, aqui B, aqui A, aqui C, não tem problema, porque não vai dar errado. Então, vamos lá. A área total será igual duas vezes AB mais AC mais BC. A área total será igual duas vezes o A, que é 5, e o B, que é 4. O A, que é 5, e o B, que é 3. O B, que é 4, e o C, que é 3. Então, a área total será duas vezes 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. E 4 vezes 3, 12. Somando tudo aqui dentro, nós teremos 47. Logo, a área total será 2 vezes 47, que é igual a 94 centímetros quadrados. Então, essa será a área total deste paralelepípedo. Agora, nós veremos o volume. Bom, sendo V o volume de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões A, B, C, e considerando um dos retângulos cujos lados medem A e B, por exemplo, como base, nós temos. Bom, aqui o paralelepípedo nada mais é do que um prisma. E o volume de um prisma é área da base vezes altura. Se nós considerarmos que essa será a base, então nós temos que a área da base será A vezes B.
E se nós considerarmos que C é a altura, nós temos que o volume será a área da base, que é A vezes B, vezes a altura, que é C. Então, o volume será a multiplicação de todas as dimensões do nosso paralelepípedo. Olha um exemplo. Determine o volume do paralelepípedo reto retângulo, que é o mesmo que nós vimos no exemplo anterior. Então, nós sabemos que o volume vai ser o produto de todas as dimensões, ou seja, ABC. Então, o volume será 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 centímetros cúbicos. Essa vai ser a resposta deste volume deste paralelepípedo. Tudo bem? Então, agora nós vamos ver a diagonal. Seja D a medida da diagonal AG do paralelepípedo reto retângulo de dimensões ABC da figura e D a medida da diagonal EG da face EFGH. Então, vamos olhar. Aqui, ó, nós temos a diagonal, que está aqui em verde. Então, nós temos um paralelepípedo com as dimensões ABC e nós temos a diagonal, que vai ligar o vértice A ao vértice G, tá certo? Então, no triângulo retângulo EFG, então tá aqui, ó, EFG, nós podemos olhar aqui, nós temos que a diagonal ao quadrado será igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Logo, para tirar o quadradinho daqui, nós colocamos raiz. Então, a diagonal de um paralelepípedo será a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, é só pegarmos as dimensões, elevá-las ao quadrado, somar e colocar dentro de uma raiz. Então, olha o exemplo. Com o mesmo exemplo que nós já vimos. Então, nós sabemos que a diagonal será a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, o a é 5, 5 ao quadrado. O b é 4 e o c é 3. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Bom, 16 mais 9, 25. 25 mais 25, 50. Nós poderíamos deixar assim, mas normalmente nós deixamos sempre na forma simplificada. Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos fatorar os 50. 50 por 2, 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Como é uma raiz quadrada de índice 2, nós precisamos de uma dupla. Então, nós temos aqui uma dupla. Então, logo, sairá o número 5 e o número 2 vai ficar dentro da raiz. Então, a diagonal será 5, raiz de 2, centímetros. 5 raiz de 2 centímetros. Esta é a resposta. Agora, nós veremos o cubo. O cubo é uma particularidade do paralelepípedo. O paralelepípedo vai ser um prisma quadrangular cujas faces são retângulos. O cubo será um prisma quadrangular cujas faces são quadrados. Então, essa é a diferença. Você poderia também usar as mesmas fórmulas do paralelepípedo, que você iria com certeza acertar. Mas como nós temos essa particularidade, nós fazemos algumas adequações nas fórmulas e deixamos elas um pouco mais simples. Mas, se você simplesmente memorizar as fórmulas do paralelepípedo, você pode usar no cubo também. Então, o cubo será um paralelepípedo reto retângulo, cujas 6 faces são quadradas, ou seja, todas as arestas são iguais, tanto as arestas laterais quanto as arestas da base, com o valor de A. E ainda nós temos aqui a diagonal, que também vai ligar um vértice ao outro. Bom, aqui nós vamos ver volume, área total e diagonal. Num cubo de aresta A, lembrando que a aresta vai ser o lado, sendo a área total, vai ser aqui, ó, a área total será 6 vezes a aresta ao quadrado. Bom, por quê? O cubo é composto por 6 quadrados.
A área de um quadrado é igual ao lado ao quadrado. Se o lado é A de aresta, nós temos que a área de cada face será A ao quadrado. Como são 6 faces, então 6 vezes A ao quadrado. Temos ainda a diagonal, que será a raiz de 3. E temos ainda o volume. O volume de um paralelepípedo é o produto de todas as faces. No caso, nós vimos A vezes B vezes C. Aqui seria A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Então, essa é a fórmula do volume. Tá certo? Então, se você usar A do paralelepípedo, nós chegaremos nas mesmas fórmulas. Só que nós fazemos uma simplificação colocando A. Vamos a um exemplo. Determine a área total, a diagonal e o volume do cubo abaixo. Então, vamos começar pela área total. A área total será 6 vezes A ao quadrado. A aresta vale 5. 5 ao quadrado. Então, a área total será 6 vezes 25. Logo, 150 centímetros quadrados. Essa é a área total. Agora, vamos para a diagonal. A diagonal será A raiz de 3. A é 5. Raiz de 3. E já acabou. E agora, nós vamos achar o volume. O volume será igual a aresta ao cubo. Logo, o volume será 5 ao cubo, que é igual a 125 centímetros cúbicos. Então, é bastante simples. Utilizando as fórmulas, as equações, nós chegamos facilmente na área total, na diagonal e no volume do cubo. Bom, agora nós vamos resolver alguns exercícios que caíram em concursos. Primeiro deles, uma caixa em formato de paralelepípedo reto retângulo possui largura igual ao dobro da medida da altura e comprimento igual ao dobro da largura. Sabe-se que o volume dessa caixa é igual a 216 centímetros cúbicos. A largura dessa caixa mede. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o que o enunciado está nos oferecendo. Então, vamos lá. Eu vou falar que o A será o comprimento. A será o comprimento. B será a largura. E C será a altura. Bom, olha as informações que nos foi dada. Nós sabemos que o paralelepípedo possui largura, ou seja, B, igual ao dobro da altura, ou seja, 2 vezes C. E ainda sabemos que o comprimento, no caso A, é igual ao dobro da largura. Bom, o que nós podemos afirmar? Nós sabemos que B é igual ao dobro de C. Então, no lugar desse B, nós vamos colocar o dobro de C. Então, vai ser 2 vezes, por causa deste 2, 2 vezes o B, que no caso é 2C. Logo, A será 4C. Com essas informações, nós vamos achar a letra C por meio do volume. Bom, nós sabemos que o volume será ABC. Sabemos ainda que o volume é 216. Bom, no lugar do A, nós vamos colocar 4C. No lugar do B, nós vamos colocar 2C. E vamos copiar o C. 216 é igual. 4 vezes 2, 8. C vezes C vezes C, C ao cubo. C ao cubo será igual a 216 dividido por 8. 216 dividido por 8 é igual a 27. Para tirarmos esse cubo, nós precisamos colocar raiz cúbica deste lado. Raiz cúbica de 27. Para você saber a raiz cúbica, basta você fatorar. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como é uma raiz cúbica, nós precisamos de um trio.
nós temos um trio de 3, logo, C será igual a 3 centímetros. Mas a pergunta é, a largura da caixa? Nós sabemos que a largura é B. E B é 2 vezes C. Logo, B será 2 vezes 3, que será igual a 6 centímetros. Se quisesse o comprimento, era só também substituir no A. Então, das alternativas, nós temos a alternativa C, 6 centímetros. Segundo, um cubo de prata maciça com 4 centímetros de aresta vale hoje R$ 1.600 no mercado de metais. Então, um cubo de prata maciça com 5 centímetros de aresta valerá. O que nós precisamos fazer nesse exercício é encontrar o volume de cada um dos cubos. O primeiro com aresta 4 e o segundo com aresta 5. Depois, nós vamos fazer uma regra de 3. Então, eu vou colocar aqui como volume 1. O volume do cubo é igual a aresta ao cubo. Então, o volume 1 será 4 ao cubo, que é igual a 64 centímetros cúbicos. Agora, eu vou achar o volume 2, que vai ser com a aresta valendo 5. Então, nós teremos 5 ao cubo. Logo, o volume 2 será de 125 centímetros cúbicos. Agora, nós vamos fazer uma regra de 3. Por quê? Nós sabemos que o cubo de aresta 4 vale R$ 1.600. E o volume deste cubo é 64. Então, 64 centímetros cúbicos corresponde a R$ 1.600. Um cubo de 125 centímetros cúbicos valerá quanto? Basta multiplicarmos em cruz. 64 vezes x, 64x. 125 vezes 1.600. Daqui nós temos que 64x será igual a 200 mil. 200 mil. Logo, x será igual a 200 mil dividido por 64. Fazendo essa continha, nós chegamos em 3.125. Então, a resposta será R$ 3.125. Alternativa D. Terceiro exercício. Para montar um cubo, dispõe-se de uma folha de cartolina retangular de 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. As faces do cubo, uma vez recortadas, serão unidas com fita adesiva. Qual é, em centímetros, a medida máxima da aresta deste cubo? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, encontrar a área da cartolina. Bom, a área da cartolina será a área de um retângulo, que é base vezes altura. Logo, a área da cartolina será de 30 vezes 20, que vai ser igual a 600 centímetros quadrados. Agora, nós precisamos encontrar a área total de um cubo. Nós sabemos que a área total de um cubo pode ser a área da cartolina, que é 600. E nós precisamos ver qual aresta comporta essa área. Então, nós vamos aqui, ó. A área total de um cubo é 6 ao quadrado. A área total vai ser a área da cartolina, porque nós queremos usar a medida máxima, ou seja, toda a área da cartolina. Então, a área total será 600, igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. Daqui nós temos que a aresta ao quadrado será 600 dividido por 6. A aresta ao quadrado será 100. Para tirar o quadrado, nós colocamos raiz. Lembre-se que o certo é colocar mais ou menos raiz, sempre. Porém, como aqui nós estamos lidando com dados geométricos, nós sempre vamos assumir o valor positivo da raiz.
Por essa razão que eu não estou colocando mais ou menos. Logo, a aresta será de 10 centímetros. Então, um cubo de aresta 10 centímetros. Alternativa D. E o último. No modelo acima, estão representadas 3 caixas iguais, paralelepípedos retos retângulos de dimensões A e H. Se o conjunto ocupa 162 centímetros cúbicos, ou seja, o volume, qual é, em centímetros quadrados, a área total de cada caixa? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é achar esse volume, achar as dimensões por meio deste volume. Olhando no desenho, nós podemos perceber que esta medida é igual a esta medida. E se aqui é A, aqui também é A. Logo, pelo desenho, nós podemos afirmar que H é igual a 2 vezes A. Certo? Agora, vamos então achar o volume. O volume vai ser A vezes B vezes C. No nosso caso, vai ser A vezes H. Bom, o que nós sabemos ainda? Que o volume das 3 caixas, então, fala que o conjunto ocupa 162 centímetros cúbicos. Logo, o volume das 3 caixas equivale a isso. Então, o volume vai ser 162. Só que esse volume é das 3 caixas. Então, 3 vezes A vezes. No lugar do H, nós vamos colocar 2A. Daqui nós temos que 162 vai ser igual. 3 vezes 2, 6. A vezes A ao cubo. Então, nós teremos que A ao cubo é igual a 162 dividido por 6. Daqui nós temos que A ao cubo é igual a 27. Para tirarmos o cubo, colocamos raiz cúbica de 27, que nós já vimos que é igual a 3 centímetros. Se A é igual a 3, então H vai ser 2 vezes 3, que vai ser igual a 6 centímetros. Agora, nós podemos achar o que o exercício pede. O exercício pede a área total. Então, vamos lá. A área total de cada caixa. A área total de um paralelepípedo será 2 vezes A vezes B mais A vezes... Vou colocar aqui B vezes C mais A vezes C. A ordem aqui não vai alterar, tudo bem? Bom, a área total será igual 2 vezes. Bom, vou colocar de novo as letras para não ter perigo de confundir. Então, vai ser A vezes A mais A vezes H mais A vezes H, tá certo? Então, aqui vai ser A vezes H e o outro A vezes o H. Substituindo os valores, nós teremos o A valendo 3 e o H valendo 6. Então, a área total será 2 vezes 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. A área total será igual a 2 vezes 45. Logo, a área total será de 90 centímetros quadrados. Alternativa C. Essa vai ser a área total de uma das caixas. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos paralelepípedo e cubo. Vimos a área, diagonal e volume. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.